Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 181 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 511 e 512 da Consolidação das Leis do Trabalho, que inauguram o capítulo sobre as entidades sindicais. Neste sentido, nos diz o artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. Portanto, determina o artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho que é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos interesses econômicos ou profissionais de todos aqueles que, empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividade ou profissões similares ou conexas. Então, todos aqueles indivíduos que atuam no mercado de trabalho, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, podem se reunir livremente em associação para defender e coordenar os seus interesses econômicos ou profissionais, ou mesmo para meros fins de estudo. É importante dizer que, atualmente, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, o seu artigo 8º nos determina a posição da União Federal com relação à liberdade de sindicalização ou de associação. Portanto, o artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho nos vem a informar com filigranas a liberdade de associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos aqueles que atuem como empregadores, empregados, trabalhadores autônomos,
agentes profissionais liberais que, exercendo a mesma função, as mesmas atividades ou profissões similares e conexas, ou seja, aquelas profissões que, ainda que não sejam a daquele grupo que se associa, mas elas têm íntima conexão com aquela atividade ou profissão, ou que sejam profissões similares umas às outras. É o que nós temos, por exemplo, no caso da vigilância armada, que pode ser aglutinada em entidades associativas para a defesa e coordenação dos seus interesses, mesmo que sejam atividades similares ou conexas, como é o caso do transporte de valores, que é similar e conexo às funções especificadas para a profissão de vigilante. Portanto, esse é um caso clássico de licitude da associação para fins de defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais. O artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil dá também este aval para que estas pessoas possam se reunir em associações e sindicatos de classe. Continua a nos dizer o artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho que a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Deflui daí que categoria econômica seriam aqueles empreendimentos empresariais que têm entre si solidariedade de interesses econômicos, ou seja, se voltam para o mesmo interesse econômico dos que empreendem atividades idênticas, ou seja, as atividades são idênticas, similares ou conexas. É justamente essa situação de haver uma solidariedade de interesses econômicos daqueles que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas que constitui o vínculo necessário, básico, para que se forme uma categoria econômica. A categoria econômica é, pois, a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas. Tendo atividade idêntica, similar ou conexa, há um vínculo social básico para que se forme a categoria econômica. Por seu turno, ainda nos avisa o artigo 511 consolidado que a similitude das condições de vida oriundas da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares conexas compreendem a expressão social elementar entendida como categoria profissional. Portanto, a categoria profissional é a reunião de pessoas, de empregados, de trabalhadores autônomos, agentes profissionais liberais, que pela similitude de condições de vida oriundas da profissão ou do trabalho em comum, portanto, aqueles profissionais que laboram como empregados, agentes
ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais que têm a similitude de condições de vida por força da profissão ou do trabalho exercido em comum, quer dizer, ao mesmo patamar, situação de emprego na mesma atividade econômica, portanto, eles exercem sua prestação pessoal de serviços a empregadores que pertencem à mesma atividade econômica ou aquelas atividades econômicas similares ou conexas, é que se pode denominar como categoria profissional. Ainda nos remete o artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho ao conceito da categoria profissional diferenciada, dizendo-nos que a categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força do estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida similares. Então, dentro de todos aqueles empregados de um empreendimento empresarial, existem aqueles que pertencem à mesma categoria profissional que, como vimos, é a similitude de condições de vida oriundas da profissão ou do trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica. Mas existem aqueles empregados que não se enquadram no conceito de categoria profissional do modo geral em que nós vamos encontrar os empregados de determinado empreendimento empresarial. Eles são diferentes da que se forma pelo grosso dos empregados dentro daquele empreendimento empresarial. Portanto, eles têm profissões ou funções diferenciadas das dos demais por força ou por ter um estatuto profissional especial ou em consequência das condições de vida completamente divorciadas daquelas que se apresentam para os demais empregados daquela empresa. É o caso, por exemplo, dos motoristas, que, por terem força de estatuto profissional especial, que é justamente a lei dos motoristas, eles não fazem parte da categoria profissional geral de determinada empresa, como é o caso de uma empresa de farmácia, onde todos os empregados estão subsumidos à atividade profissional de fabrico de medicamentos. Todavia, os motoristas daquela empresa não lidam com o fabrico da mercadoria que está sendo entregue ao mercado por aquele empreendimento empresarial. Eles têm situação profissional diferente daqueles outros e, por força do estatuto profissional especial, que é a lei dos motoristas, trazem em si condições de vida singulares, divorciadas daquelas apresentadas pelos demais empregados. Isso seria uma categoria profissional diferenciada. É o caso também, vamos citar novamente o setor de vigilância, quando existe uma
um setor de vigilância em determinada empresa de produção de veículos automotores, por exemplo. Aqueles profissionais vigilantes, eles não têm nada a ver com o fabrico dos veículos automotores. Não se destinam a essa atividade e, portanto, são situações de condição de vida completamente singulares em relação aos demais empregados. E, por isso, eles seriam uma categoria profissional diferenciada. A par desta situação, eles ainda têm a força do Estatuto Profissional Especial próprio, que é a lei que rege as atividades de vigilância. Portanto, os vigilantes de uma fábrica de veículos automotores são categoria profissional diferenciada e não têm sobre si as mesmas possibilidades que são definidas em relação aos demais empregados daquela empresa, a não ser que, por força de convênios plurais de trabalho, estas situações funcionais sejam a eles dirigidas. Mas, não havendo esta capacidade de contrato plural de trabalho, a profissão de vigilante é completamente dissociada dos demais empregados da montadora ou da fábrica de veículos automotores e, portanto, tem como consequência ser categoria profissional diferenciada. Diz ainda o artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho que os limites de identidade, similidade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou a profissional é homogênea e a associação é natural. Aqui diz o seguinte, o nosso artigo 511 seletista, que aqueles limites de identidade, similaridade ou conexidade que fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea, vão determinar que a associação entre os indivíduos que exerçam tanto as atividades profissionais ou econômicas tenham a sua associação de forma natural, independente de qualquer outro tipo de controle. Aqueles limites de identidade, similaridade ou conexidade vão fixar as dimensões dentro das quais aquela categoria econômica ou aquela categoria profissional será homogênea e a associação dos indivíduos que praticam estas atividades é natural. Diz o artigo 512 da Consolidação das Leis do Trabalho que somente a associação profissional constituída para os fins e na forma do artigo anterior, ou seja, o artigo 511 que nós acabamos de estudar, e registradas de acordo com o artigo 558 da mesma Consolidação das Leis do Trabalho, poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas na Consolidação das Leis do Trabalho. Aqui há um parêntese muito grande e um óbice muito seguro para a aplicação desse artigo 512 da
consolidação das leis do trabalho, que é o artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, que prega a liberdade sindical. Por outro lado, o artigo 558, citado neste artigo 512 da Consolidação das Leis do Trabalho, encontra-se revogado pela Constituição da República Federativa do Brasil, justamente pela presença do artigo 8º que prega a liberdade sindical. Há uma tendência muito grande dentro da normatização jusoperária brasileira, principalmente a pertinente ao direito coletivo do trabalho, para que o artigo 8º da Lex Fundamentalis passe a ser implementado de forma ampla e geral, com a implantação no meio ambiente jusoperário brasileiro da total liberdade sindical. Todavia, ainda há algumas arestas em que a atividade normativa e mesmo a aplicação da norma constituída, principalmente a desta incerta no artigo 8º constitucional, seja implementada de forma ampla e restrita. Uma delas é a obrigação de haver a unicidade sindical que vem firme, segura na Constituição da República Federativa do Brasil. A unicidade sindical, ela impede que a liberdade seja ampla e restrita, porque ela causa um óbice a que os trabalhadores, os empregados, os empregadores, os profissionais liberais, os agentes e os trabalhadores autônomos possam ter a liberdade de escolha de qual grupo sindical vai lhes representar. E a unicidade sindical retira desses indivíduos a possibilidade de escolha entre um ou outro grupo, fazendo com que eles estejam sempre subsumidos a um só grupo, a um só pensamento, a uma só condução, a uma só direção de trabalhos, e que não vai aceitar ou não aceita a investida de outras ideias, de outros momentos, de outras direções que não aquelas em que eles próprios assumiram quando tiveram a investidura dos seus mandatos sindicais. Enquanto persistir a unicidade sindical, não haverá a liberdade sindical que todos almejam para a evolução da atividade sindical no solo brasileiro. A pluralidade sindical na situação em que aqueles empregados podem escolher a que entidade de classe se filiar, dentro daquelas situações que melhor lhes consulte os interesses próprios, haverá sempre uma mácula, um impedimento normativo e até mesmo constitucional para que a liberdade sindical seja plena. Por outro lado, outros modelos de interferência do
poder do Estado sobre as entidades de classe vêm também a tolir a presença da liberdade sindical, como é o caso do famigerado imposto sindical, que foi alijado do sistema e que volta com força total nos últimos tempos, por vontade política, para que, assim, a imposição do pagamento de montante financeiro ao ente sindical possa ele gozar das benesses relativas ao empenho financeiro dos trabalhadores, mas não permite ou não impõe a atividade firme, segura, em favor dos mesmos, o que faz com que seja o imposto sindical a movimentação financeira necessária para poder dar aso a diversas entidades de classe de fachada que nada fazem, que nada produzem e vivem à margem dos anseios daqueles trabalhadores, apenas se locupletando com as parcelas deste imposto sindical que está a ser revivido, embora tenha sido condenado por diversas partículas da sociedade brasileira, por mais vontade política do que propriamente por manifestação volitiva da classe trabalhadora. Ainda assim, o artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil não se pode olvidar que foi realmente um avanço no sentido da desestatização das entidades de classe e o acolhimento da distância entre Estado e sindicato, que pode vir a construir futuramente a árvore que vai produzir o fruto da liberdade sindical tão ansiada por trabalhadores, por empregadores e mesmo pelos profissionais liberais. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 181 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e requerer ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos transmitir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.